Olá, no Câmara Livre a gente conversa sobre histórias de vida. E essa troca de informações sobre os recortes das escolhas, desafios, virtudes, dificuldades de cada um é uma forma da nossa missão pública de levar até você uma reflexão sobre como está a sua vida neste momento. Esse processo eterno de renovação desta maravilha que é a passagem por este mundo terreno. Acredite você no que você quiser. Alexandre Garmes Prado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite através de um amigo em comum. Eu que agradeço, Nelson. Muito obrigado por estar aqui. Alexandre, todos temos uma memória afetiva de infância, em algum momento. Não importa se é com 6 anos, com 11, a primeira infância, a pré-adolescência. Tem alguma coisa que chama atenção por alguma razão que é só nossa. Ou é um cheiro, um gosto, uma passagem, algo às vezes diferente que aconteceu, ou que assusta ou nos causa muito prazer. Não importa. A memória afetiva é sua. Debate pronto agora. Qual seria a sua memória afetiva? Da minha infância? Olha, muito uma questão de familiaridade também, um apoio da minha família muito grande nas conquistas e nas realizações, tanto do meu pai, da minha mãe, do meu padrasto, da minha madrasta, de todo mundo, dos meus avós. E essa luta, eu acho, para poder exercer a profissão que eu queria, mesmo todos não acreditando em mim. Mas isso deve ter vindo um pouco depois ainda, adolescência, juventude. Se você for um pouco mais para trás, a criança, o menino que estava descobrindo o mundo, tem alguma coisa que lhe chamou a atenção que quando você vai lá para a tua retrospectiva mental, você fala, puxa, esse fato ou isso que aconteceu comigo me chama a atenção? Acho que a minha vinda para Bauru, por exemplo. Isso mais ou menos o quê? Com 7 anos? 7 anos. 7 anos lá, interessante. Exatamente. Mudou bastante a minha vida. Tá. A vida é essa maravilha, né? Você está aqui gravando com a gente com 26 anos, como eu disse, das surpresas e os nossos desafios e virtudes. E isso é uma forma da gente olhar o tempo inteiro para esse espelho que a gente chama que é esse eterno aprendizado. Você já teve uma história parecida comigo no sentido da gente lidar com a perda. A gente não foi treinado, não veio nesse mundo aqui para ter que enterrar um irmão. Isso aconteceu com você com 7 anos? Sim, sim. A minha irmã, sua família? Sim, a minha irmã ela sofreu um acidente de ônibus, né? Foi atropelada e a gente acabou tendo que se mudar para Bauru. Na época, a gente morava em São Paulo e a gente veio para Bauru. Isso mudou muito a minha vida, a minha história. Por exemplo, eu não sei o que teria mudado da minha vida eu tendo continuado em São Paulo com ela. Então, eu gosto assim de entender que esse foi o caminho de Deus. Ok, você tem fé, é espirituoso, acredita em alguma coisa? Sim, sim, sou católico. Que legal. Um acidente de trânsito, eu perdi um irmão nessa circunstância também, eu era muito pequenininho, ele já tinha, estava estudando em São Paulo. Que lugar, que bairro vocês moravam lá? A gente morava no Bom Filhole. Bom Filhole. Tá, entendi. Isso desestrutura, lógico, toda a família e acabou fazendo um outro percurso aí, sim, ao longo do tempo. Você veio para Bauru e aí, como todo jovem, foi procurar as formações, o colégio e tal. Você contou pra gente que antes do direito, hoje você está aqui recentíssimo, procurador jurídico do Departamento de Água e Esgoto, o DAE, você começou por economia na UEL, Universidade Estadual de Londrina, e foi para lá. Por que você resolveu economia na época, você lembra? Olha, eu gostava muito de uma coisa assim de política econômica principalmente, sempre me interessei. E a economia, eu sempre vou falar muito isso, é uma área muito abrangente. Então você sempre sai da economia sabendo fazer um pouco de tudo, assim, digamos assim, tendo um pouco de conhecimento vasto. A gente costumava falar na época que um administrador olha para uma árvore enquanto o economista para a floresta. Entendi. Então isso sempre me interessou na área econômica. Tá. Tendo essa ideia da economia, eu não tinha muita certeza do meu campo de atuação lá. Então eu sempre ficava receoso, na verdade eu entrei na economia sem saber muito direito o que eu poderia estar atuando. Eu sei que tem várias áreas, mas não estava me identificando direito com nenhuma. Acabei depois mudando para o direito e com certeza me enxergava muito mais nessa área. Você deve ter lido ou visto pela frente um Celso Furtado, então, por aí.
Sim, né? sim. Entre as teorias de economia. Mas você ficou 9 meses lá descobrindo esse horizonte do aprendizado. Essa é a grande vantagem que eu acho da questão do jovem, né? Com 16, 17 anos, fala para ele, não, você já vai escolher a sua profissão. Poxa, você foi experimentar, né? E é muito legal essa descoberta, algo que lhe trazia alguma curiosidade de conhecimento e viu que não era bem aquilo que você queria e partiu para outra. Sim. Eu acho que a vida ela não é também uma corrida, sim. Cada um tem seu tempo, então, por exemplo, eu virei procurador ou advogado com determinada idade, outra pessoa virou com outra pessoa com outra, alguns mais, outros menos que eu, e tá tudo certo. Acho que cada um tem o seu tempo. Aí você voltou para Bauru, ainda fez um pouco de economia na IT e num determinado momento, tenta direito e tal. Sim. E aí você foi ver o que era direito. Exatamente. Tá. Entrando para essa ciência que é abrangente, diversa, né? Com vários vetores, ao mesmo tempo muito específica, dependendo do mergulho que você dá, você se descobriu. Sim. Eu sou apaixonado pelo direito, todas as áreas dele, basicamente. Sempre me interessei. Desde a hora que eu pisei numa classe de direito, eu não quis mais perceber que ali era o meu lugar. Na primeira aula, foi uma aula de direito civil sobre ausência, né? O Instituto da Ausência, eu lembro até hoje. Ufa! E eu lembro que, nossa, eu falei, aqui é o meu lugar. Legal. Tem coisas que são filosóficas, né? Sim. O Instituto da Ausência. Já precisou você colocar isso lá na teratologia do direito, né? Na hermenêutica, estudar a origem sociológica da filosofia da questão do direito e da ausência e aplicar sobre as matérias de teoria do direito. Muito interessantes. Agora, como a faculdade é o laboratório, a graduação é o aprendizado, você foi se descobrindo, se deslumbrando, lógico, sobre esse universo gigantesco do conhecimento em uma área específica, num determinado momento você chega, como tudo, tem que concluir o curso de graduação e escolher um caminho. Você poderia ter ido para o criminal, como tantos outros do mercado trabalhista, tributário. O que te fez ir mais para a questão pública aí? Olha, eu sempre gostei muito da área de procuradoria com essa ideia de você defender o erário público. Então, eu acho que assim, a partir do momento em que você tem verba com o ente público, você consegue fazer as políticas sociais. Tá. Então, por exemplo, não adianta você pensar em uma política social de educação, de saúde, de segurança se você não tem dinheiro. Quem vai fazer aquele ente público ter dinheiro por meio da arrecadação ou por meio da não condenação do ente público vai ser a procuradoria. Então, sempre achei uma área muito interessante nesse aspecto, de a gente acabar fazendo a política pública, não a gente, mas a gente garantindo a política pública. Lógico, a eficiência da arrecadação e de que cada contribuinte ou cada ente, né, no caso do DAE, a gente vai chegar lá, a economia é o tipo que se designa ao tipo de consumidor de categorias lá, residencial, mista, comercial, industrial, é que faz garantir se os serviços chegam na porta da casa da gente ou não. Sim, com certeza. E a gente do lado de cá, como consumidor, depois cobrando, no bom sentido da cidadania, do poder público, de que ele consiga efetivar aquela arrecadação que vem para essa finalidade. Sim, com certeza. Agora, você descobriu a área do poder público, mas ainda no direito, como outra fase de descoberta, a gente vai trocando recortes e figuras aqui, Alexandre, você poderia ter ido para o Ministério Público, a magistratura, a Defensoria Pública, você experimentou lá no estágio, essa ideia de defender as coisas mais caras, né, vulneráveis da sociedade. Por que você falou, não, peraí, eu vou para a área de procuradoria, no seu caso? Olha, eu sempre, assim, eu tenho autismo desde os meus 13 anos de idade. Ok. E isso sempre foi uma coisa que impactou muito, porque essas outras carreiras super interessantes e necessárias para a carreira, delegado de polícia, defensoria, promotoria e magistratura, digamos, essas quatro, ela sempre foi uma carreira que tem um litígio muito maior na questão de uma coisa assim, abrupta. Certo. Então, por exemplo, na defensoria, eu adorava o estágio, sou super grato aos advogados, aos estagiários, aprendi muito lá, fiz 2 anos e meio de estágio lá, mas eu notei que, assim, não era bem o que eu queria para o resto da vida, embora eu ache que seja uma carreira extremamente necessária, a procuradoria sempre me afeiçoou mais. Entendi. Tanto é que desde quando eu me formei, ou na verdade antes de me formar, eu só prestei concurso para a procuradoria. Embora as outras fossem extremamente necessárias e interessantes, acho que acabava fugindo um pouco do que eu almejava.
Legal. E aí você passou pelaquela fase também de todo jovem, né? De muitos que estão aqui ainda, em qualquer etapa. Jovem é um sentido genérico de falar sobre a ideia de que você pode, a qualquer tempo, conquistar o que você quer. Não é uma fração de idade aqui que eu estou empregando. Estou filosófico hoje, né? Sim, sim. Mas eu estou querendo comentar aqui sobre você foi um concurseiro. Sim, né? sim. Como é que é esse mundo solitário do concurseiro? Olha, é muito difícil. Eu sempre falo para todas as pessoas que almejam o concurso público que é uma luta assim que ela vale a pena. No final é muito gratificante assim você vê o seu nome num diário oficial. Eu lembro até hoje quando eu recebi a ligação do Carlos falando assim, olha, a gente vai te chamar acho que era no sábado. E tipo, o mundo meu foi revigorante, se transformou. Mas até sair é uma luta muito grande. Por quê? Porque, primeiro pela solidão, então eu ia, por exemplo, 7 horas da manhã para uma biblioteca, voltava às vezes 9, 9h30 da noite, almoçava lá, ou seja, estudava às vezes 10, 12, 14 horas por dia e ficava ali na frente de um computador, de um tablet ou de um caderno fazendo anotação. Então não era como era antigamente, que era uma classe em que tinha hora do intervalo, que tinha você ia tomar café com os amigos, não tinha nada disso, entendeu? Então é uma luta assim muito você com você, na verdade. Um mergulho profundo mesmo em si próprio. Eu sempre falo que o maior inimigo do concurseiro não é o seu concorrente, é você mesmo. É você que é o seu inimigo, você tem que malhar para deixar de ser ele. É aquele negócio da luta mental e da disciplina, né, da saúde mental própria, porque você está sobre uma enorme tensão, além da concorrência externa, de você se autocobrar. Isso deve ser uma questão dificílima. Eu já fui concurseiro, né? Estou aqui por causa de um concurso público. Sei o quanto que é essa pressão pessoal. Ao mesmo tempo, muito gratificante, né? De você procurar os seus próprios limites. Sim, com certeza. Com quantos anos você foi diagnosticado efetivamente com autismo? Com 13 anos. Seu grau de autismo leve? Leve, é Asperger, na verdade. Tá. A Asperger é uma categoria, para quem não conhece, de definição de autismo, de avaliação. Isso. Tá. O que se define para as pessoas que não conhecem o Asperger, no caso do autismo? Olha, do que almeja, assim, do que pode conquistar. Como é que você... por que é Asperger? Porque esse tipo de comportamento... Então, esse tipo normalmente o Asperger, ele é diferente do autismo clássico. Ok. Por isso que durante muito tempo foi muito difícil o diagnóstico, porque as pessoas tinham a noção daquele autista clássico, aquele autista que ficava sem falar com ninguém e só extremamente reservado. Okay. E não é o caso do Asperger. O Asperger, na verdade, ele é um grau leve, ou seja, você tem a comunicação, só que você tem muita dificuldade em determinadas coisas. Então, por exemplo, para mim sempre foi muito difícil essa questão, por exemplo, do duplo sentido. Tá. A pessoa falava uma coisa querendo dizer outra. Então, por exemplo, determinadas situações na minha vida, sempre precisei muito do auxílio da minha mãe. Para minha mãe falar assim, de eu sentar e conversar com ela e ela falar para mim, olha, Alexandre, eu acho que você não deveria fazer isso, eu acho que ele quis dizer aquilo. Quando é ironia, quando é brincadeira, perfeito. Quando é até uma piada, isso, tal, não sei o quê. E foi meio... Ou sarcástico isso, mesmo, né? Por tentativa e erro. Tá. Então, na verdade, foi, olha, isso ele quis dizer isso ele quis dizer aquilo. E meio que durante 26 anos da minha vida sempre foi meio por tentativa e erro para tentar acertar. Outra coisa também é essa questão, por exemplo, da fissura, né, em determinados assuntos. Então, em determinadas épocas da minha vida eu gostava de videogame, jogo de tabuleiro, do próprio direito, e eu sempre tive essa fissura muito grande, assim. Certo. Isso Ou seja, se gosta de alguma coisa, gosta de 200%. Exato. E eu também tenho alguns traços de autismo clássicos, assim, como, por exemplo, essa necessidade de eu ter que fazer movimentos antes de dormir, andar em volta da casa. Sempre antes de dormir só? Às vezes durante o dia, às vezes quando acordo. Ou se você, por exemplo, a gente está numa situação aqui que tem que ficar sentado, lógico que você está lá no teu trabalho, vai estar concentrado lendo um processo, normalmente na tela de um computador. Aí você não tem essa dificuldade. Isso, foi uma luta basicamente minha, da minha mãe, da minha família, de psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, uma luta sempre para eu poder estar me controlando nos ambientes de socialidade, ou seja, não posso começar a fazer movimentos de andar pela sala aqui nessa situação e fazer somente reservadamente. De ficar irrequieto, por exemplo, fisicamente. Isso. Tá. Isso você foi desenvolvendo em ao longo processos dos anos. terapêuticos para ir adquirindo uma capacidade de controle. Isso.
Porque, por exemplo, durante a minha época de escola, bem criança, às vezes acontecia de escapar. Por exemplo, do nada eu me via, eu estava fazendo ali o que a gente chama de quilometragem. Que é ficar andando, girando mesmo. Girando no meio da escola, por exemplo. Tá. E eu era extremamente caçoado, assim, sofria muito bullying por conta disso. Imagino. Infelizmente, né? Isso, e as pessoas não achavam que eu era louco, enfim, e, na verdade era só uma necessidade que eu tinha que ao longo do tempo eu fui aperfeiçoando ela para poder... Só para a gente fazer esse parênteses aí, Alexandre, e a gente está aqui numa missão pública, né? Você é servidor público também, para as pessoas entenderem. É muito legal que a gente esteja aqui numa rádio e TV pública, com 25 anos aqui de história dos atores sociais locais, poder falar com o Alexandre, personagem, cidadão, e comentar sobre isso. Olha quantos erros nós, por ignorância, cometemos lá atrás, por identificar meninos e jovens como você. Com certeza. Não é? Com certeza. De ter isso. E a ideia da quilometragem, que chega perto de dormir, esse é um processo que o corpo também não quer descansar, não quer desligar a mente? Sim, eu tomo medicamento, por exemplo, para dormir, porque senão às vezes acontece de eu não conseguir dormir e meu cérebro ele não para de funcionar. Então, por exemplo, de madrugada, de noite, às vezes antes de dormir, demora 1 hora e meia para estar dormindo. Você tem insônia? Tenho. Tem insônia em algum grau? Sim, principalmente para conseguir dormir, não durante a noite normalmente eu apago. Ou seja, essa ideia de ficar calmo, baixar a frequência, é um pouco mais complicado, mental, para poder relaxar. Você tentou fazer, por exemplo, meditação, yoga? Então, durante quando eu era criança, por exemplo, eu fazia meditação e yoga. Tá. Mas acabou que assim, a gente chegou à conclusão que não teria como ficar sem medicação. Eu já cheguei, por exemplo, a tomar, na época de concurseiro, 5 medicamentos. Tomava antidepressivo, tomava outro remédio para dormir e, nossa, graças a Deus, assim, depois de uma certa idade, principalmente depois que eu entrei no DAI, eu consegui baixar para 2 medicamentos. Ufa! Um pouco por conta disso, desse estresse que é a vida de concurseiro. E estresse da vida do concurseiro, e eu vou falar de outro tipo de estresse aqui, o estresse químico a que o corpo se submete, né? Tomando 5 medicamentos o tempo todo, a gente não foi feito para ficar tomando essas drogas nesse nível, né? Isso interfere no dia a dia. Agora, você bem sabe que é Asperger, que fala a palavra certa, né? Está aqui o autismo Asperger, ou seja, em grau leve. Com todas essas características hoje, você tem um enorme aprendizado aqui para passar para as pessoas do outro lado. O Brasil demorou muito para desenvolver diagnósticos, inclusive no dia a dia, e conversar, como a gente está fazendo aqui, sobre isso, graças a Deus. Mas é possível, hoje você tem técnicas muito bem desenvolvidas para identificar bem antes. Sim. Diagnosticar. Lembro que, por exemplo, quando eu tinha 13 anos, na verdade, o diagnóstico no Brasil era muito tardio. A gente não tinha uma cultura de se identificar essa luta a favor do autismo e tal. Eu tenho orgulho de ser autista, não tenho o menor problema com isso, mas durante muito tempo foi muito dificultoso. Sim. Eu consegui, na verdade, fazer esse diagnóstico um pouco mais cedo, com 13 anos, que já é tarde, mas não é tão tarde, porque eu fui morar em Portugal uma determinada época e lá estava mais avançados os estudos e tal. Acabei indo em psiquiatras e psicólogos lá e eles concluíram o diagnóstico. Você conheceu um pouco de Lisboa, então. Embora você só tivesse 13 anos, lá a fase de adolescente, então não sei o quê, eu não conheço Lisboa. Diz que é bonita aquela cidade, né? Gostosa? Com certeza, sim. Tá. Com certeza. Você se identificou muito com as comidas do português? Não, porque a culinária deles é muito boa. Maravilhosa. Peixe, bacalhau. Você cozinha? Sabe alguma coisa? Um pouco. Tá. Você não gostava de algumas disciplinas? Não. Principalmente durante a época assim, de colégio, determinadas disciplinas para mim, principalmente, digamos assim, a área de ciência. Então, por exemplo, até durante o colegial, química, física, biologia, sempre foi uma área que eu tive muita dificuldade. Tá. Mas isso era o quê? Hoje você consegue perceber, enfim, dos processos terapêuticos, era por causa do autismo também? Pode ser. Tá. Normalmente, é curioso isso, o autista ele tem uma facilidade maior com números. Tá. Eu não tenho uma aversão a trabalhar com números, mas não é o meu forte. O meu forte sempre foi humanas e principalmente essa humanas aplicada, não uma humanas, por exemplo, uma filosofia, eu sempre tive um pouco de dificuldade. Então, no direito, essa humanas facilita muito, me ajuda muito, porque é uma humanas, assim, lógica. Então, por exemplo, a legislação, o que faz, o que não faz, o que pode fazer, o que é deferido, o que é indeferido.
Tá, a hierarquização das leis, Isso, lógico, o direito sim. tem dinâmicas e tal, mas tem umas caixinhas que você vai buscando caminhos ali, Sim, né? sim, com Vai para certeza. cá, vai para lá e depois tem os casos, lógico, quanto mais você mergulha, mais a especificidade. Mas você não é aquele autista, por exemplo, que a gente encontra com muita facilidade de fazer raciocínios matemáticos aqui, pedir para fazer conta e pum, é rápido. Não, não. Eu tenho uma facilidade maior com legislação, com a questão de conhecimento de humanas, mas a questão de matemática, inclusive durante o meu fundamental, eu sempre tive um pouco de dificuldade. Não tanto que nem ciências, mas tinha um pouco de dificuldade, sim. Entendi. E a vida do Alexandre, o jovem, do lazer, das descobertas naturais, né? A gente aqui do dia a dia, né? Acaba cada um tendo as suas histórias, todo mundo sangrou o dedão no pé na rua brincando um pouco. Lógico que eu estou sendo um pouco filosófico aqui. O autismo ele criou algumas dificuldades de exclusão, de dificuldade de convivência social que, infelizmente, muitos têm no dia a dia? Sim, com certeza. Durante, assim, principalmente até o meu colegial, digamos assim, ou seja, quando eu era criança, não tanto, porque aí todo mundo é meio criança, assim, tem até suas manias. Mas principalmente da sexto ano até o nono, que digamos aquele ensino fundamental 2, sim. eu sempre fiquei muito, digamos assim, para trás do que os outros colegas. Tá. Então os outros colegas estavam pensando em namorar, em sair, e eu ainda estava, digamos assim, no clube do Bolinha. Então eu sempre tive essa dificuldade um pouco por conta do autismo mesmo. E, Então, Alexandre, isso aconteceu comigo também, de outro jeito, viu? Eu tinha uma questão, só para compartilhar contigo, de uma baixa autoestima, por ser muito magro. Sou magro ainda, mas eu acho que meu apelido que tentaram colar de mim era pernilongo na escola, de tão magro que eu era. Eu achava o mais feio, que as meninas não olhavam, mas estudioso, ficava lá no meu mundo recluso. sim, né? sim. Uma forma de você tentar se proteger, o mecanismo de defesa, né? Por ser aspas, o diferente. Sim, sim. E o diferente, ele assusta. Eu sempre tive isso na cabeça. O diferente, ele assusta, mas o nosso papel como cidadão e como qualquer pessoa que almeja um mundo melhor é exatamente o de acolher essa pessoa diferente. Porque eu sei, você sabe o que você sofreu, eu sei o que eu sofri, então a gente não quer isso para as outras pessoas também. Lógico, legal, exatamente. Por isso essa ideia aqui, né, de contribuir falando sobre essas questões para os outros, né, para que as pessoas possam refletir com isso. Sempre é tempo da gente conversar com o ser humano, né? Sim. Agora, você passou por essa fase de concurseiro, tá, vou para a procuradoria e tal, e de repente apareceu, pá, na lista, fui aprovado. Isso deve ser uma sensação depois lógico, de missão cumprida, Sim, né? com certeza. A gente sempre batalha muito, né? E aí o concurseiro ele tem várias fases, na verdade. As pessoas acham, por exemplo, que você é aprovado e às vezes logo em seguida você já começa a trabalhar. E às vezes não é bem assim. Sim. A gente tem um prazo, né, que acaba demorando para ser chamado. E eu, por exemplo, no DAE, no caso do DAE, para o procurador do DAE, eu fui aprovado fora das vagas. Então você tinha uma vaga e surgindo conveniência ou oportunidade poderia chegar em mim. Tá. E aí você fica naquela expectativa, você vai acompanhando, um pediu exoneração, um não quis assumir e vai rodando a lista. E na verdade você fica naquela expectativa de, olha, pode ser que um dia chegue em mim. Aí tem uma outra angústia de ser chamado. Isso. Até que chegou sua vez. Chegou a minha vez. Muito legal. Mas é uma luta, com certeza, e você presta o concurso e fica naquela Você falou depois de um processo lá dos colegas na área jurídica do DAE terem sido muito sensíveis, né? Sim. De falar, olha, se eu puder escolher como procurador, estou aqui para desempenhar a minha função pública, mas eu prefiro não ter muito contato lá com audiências públicas, pelo menos nessa fase e tal, ficar aqui com os processos, que já são muitos, internos, e você foi para a execução fiscal, é isso? Isso, com certeza. Quando eu entrei, na verdade, eu comentei isso com eles, que se possível eu queria fazer parte da corregedoria ou de uma advocacia, digamos assim, muito contenciosa no sentido de audiência e de coisas do tipo. A Procuradoria, de forma geral, ela já tem menos isso, mas, se possível, quanto menos, melhor. Mas, assim, eu sempre falei para eles que eu prestei o concurso para procurador. Okay. Então, em tese, eu estou ali para desempenhar qualquer papel. Mas eles foram muito bacanas e conseguiram me colocar numa área que é mais, assim, um litígio dentro do direito mesmo. É tese contra tese. Muito legal. Tem
inúmeros processos em quantidade, porque a gente tem muitos consumidores, né, de várias categorias, como eu estava falando aqui. Mas a execução fiscal não tem muito pouco caso, não. Tem muitos casos. Muitos. A gente acaba executando, né? E aí sempre tem aquelas pessoas, por exemplo, que não concordam com o débito, podem contratar um advogado, se defenderem. Aquelas pessoas que concordam podem ir perante o DAI, parcelar ou pagar. Então a gente fica tomando conta dessas áreas de cobrança. Tem muitas causas repetitivas? Muitas. Inclusive, não paguei a conta, terceiro mês, deixei, saí da casa, larguei para trás. Isso. Tem muita coisa, inclusive, de tese repetitiva. Então, por exemplo, determinadas teses que as pessoas apresentam, por exemplo, algumas já são batidas que colam de fato, que digamos assim que o magistrado acaba deferindo, e outras são batidas que não colam. Tá. Então tem determinadas teses que muitos dos consumidores, dos advogados do consumidor apresentam e acabam o DAI acaba tendo vitória nas demandas, em outras o DAI perde. Então isso faz parte um pouco do jogo do direito. Assim. Lógico, é que você vê lá na experiência o que vai consolidando, como tudo, né, que tem sentido, né, que vai andar, você mesmo já tem essa sensação. Você vai defender, lógico, o interesse público e tal, mas tem uma percepção ali daqueles casos onde eventualmente pode caminhar para um caminho pode caminhar para um caminho bom, pode caminhar para uma composição ou não, e aquelas que são teses furadas, né, faz parte. Sim, com certeza. Tá. Agora, tem muito imóvel de casa vazia, por exemplo, né, do genérico a gente pode falar de todos, né? Não precisa falar e nunca é o caso de falar de específico. O cara larga a casa lá e depois vai lá, poxa, tem que passar pelo processo de execução do DAI, nem procura o parcelamento que tem disponível. Sim. E a gente acaba tendo que executar e às vezes acontece, por exemplo, de uma pessoa receber uma citação, por exemplo, do DAI, de querer pagar, mas às vezes tem que contratar um advogado só para pagar. E eu sempre falo, não existe essa necessidade. Procura a gente, que a gente paga ou faz o parcelamento para a pessoa diretamente. Sim. Ou seja, se você quiser optar, lógico, o direito de cada um, mas dependendo do tamanho, do montante do negócio, nem compensa ter duas despesas, né? Vai procurar pela esfera administrativa. Sim. É possível evitar muita causa administrativa. O poupa-tempo tem funcionado nisso no dia a dia? Sim, com certeza. A gente costuma falar que a porta de entrada do DAI é o poupa-tempo. Então, o pessoal lá tem que trabalhar bastante, tem que ser muito atencioso, né, com a população de forma geral, porque acaba sendo a imagem, né, que a gente passa para os consumidores. Né? Tá, vamos conversar algumas coisas sobre o Alexandre. Você gosta ainda muito de videogame? Gosto, mas não tanto. Atualmente eu gosto mais de jogo de tabuleiro. Tabuleiro? Mais o quê? O xadrez, a dama? Gosto de xadrez e gosto muito desses board games, tipo War, coisa do tipo, assim. Tá, você assistiu o filme do Gambito? Assisti, da série. Assisti. A série? Aquela jogada? Você entendeu aquela história da jogada da moça lá? Um pouco. Eu gosto muito de xadrez, já cheguei a jogar. Como é que é o nome do filme mesmo? Gambito da Rainha. Gambito da Rainha? É uma série, né? É isso. Que tem uma menina que é considerada um gênio, tal, começa a disputar com os grandes mestres, tal, teve um problema na infância, né, da adolescência, mas isso é uma questão pessoal dela. Mas ela tem uma capacidade de memorização, né, de uma forma dela de desenvolver jogadas lá que são fora da curva, como a gente diz. Sim, exatamente. Achei genial essa série. Genial, né? A ideia da inteligência e tal. O xadrez desenvolve essa capacidade lógica de enxergar jogadas à frente mesmo? Com certeza. Eu costumava, quando eu era criança, assim, da primeira à quarta série, a gente tinha xadrez na escola que eu estudava, isso sempre me auxiliou bastante, porque é uma coisa que você vai mexendo com a lógica. E a lógica, ela não está só presente na matemática, ela está presente em todos os atos da nossa vida, até nas disciplinas de humanas, nas disciplinas de ciência, a lógica está sempre presente. Então é o que você acaba conquistando no xadrez, uma dama. Eu aprendi xadrez com meu irmão mais velho, que era muito bom, o Bermudo, o Sidney, e ele falava num determinado nível para mim, depois de um tempo de aprender, lógico, as mexidas rápidas, olha, se o cara faz esse movimento aqui, você já tem que tentar raciocinar quais são as possibilidades que ele vai fazer 2, 3 jogadas para frente, né? E você já armar a sua defesa, ou ataque, ou estratégia para reagir em função disso. Não adianta ficar só no movimento do ato em si. O mais interessante do xadrez que eu acho é que as possibilidades de jogo são infinitas. Então, por exemplo, eu ouvi uma teoria uma vez que se você jogou determinadas jogadas de xadrez, provavelmente aquele jogo de xadrez é único. Nunca foi jogado em nenhum lugar do mundo. A partir, acho que, de 10 ou 15 rodadas, são tantas possibilidades que eles tornam o jogo único. Depois que as peças já se distribuem. Isso. Entendi. Que se fosse montar um mapa disso, fala, pô, isso aqui ninguém tinha mapeado ainda como
como jogada. É muito interessante, né? Tem as manjadas, né? Sim, no dia a dia, como aí que tira os simples que sabem mexer peças daqueles que jogam. Agora, videogame, você gostava do quê? Um pouco mais antes? Qual falar, pô, durante a adolescência e a juventude, o jogo X é que eu... Eu jogava muito um jogo chamado Runescape, que era um jogo de computador de idade média, eu jogava com meus primos, e era um jogo de RPG, digamos assim. Tá. E joguei durante, uns 10 anos da minha vida. Desculpa, é que eu não conheço nada de videogame 00. Sim. Foi garoto de rua, tem muito tiro, é pra descobrir alguma coisa? Qual é a ideia do jogo? É, jogo de espada, matar dragão, matar gigante... Coisas desse tipo. Tem violência lá no meio. Sim. E tudo bem? Em casa nunca falaram pra você, para, Alexandre, para, moleque. Tranquilo. Mas eu também não comecei tão cedo, eu comecei com uns 10 anos, mais ou menos. Você gosta de literatura fantástica hoje? Gosto, eu sou muito fã, muito fã de Harry Potter, por exemplo. Então, que legal. Sou apaixonado e é uma coisa assim que eu, até um pouco por causa dessa minha coisa do autismo, eu costumo, por exemplo, ver Harry Potter toda semana. Tá. Uma coisa que me acalma, por exemplo. Te acalma? Sim. Senhor dos Anéis, você não gostou? Adoro também. Né? Sim. E o Avatar? Assisti Avatar também. Tá. Legal. A ideia das coisas mais imaginárias, né? Sim. Por isso que eu falei literatura fantástica, que a gente chama. Sim. Criar mundos com capacidades, muito bom, desse mergulho em si. Tá. E na Procuradoria Jurídica do DAI, embora seja execução fiscal bastante específica ali, tem lógico, a teoria do direito, caminhando mais para o direito público e tal, de conhecer essas matérias do dia a dia. Você já está naquela fase de aprendizado prático, eu digo, do dia a dia, de afunilar. Sim, com certeza. Algumas matérias e leituras específicas, então. Sim. Dentro do processo, por exemplo, dentro do mundo do direito público, tem a lei, por exemplo, que é a LEF, que é a Lei de Execução Fiscal, que é uma lei de 1980. Sim. E é uma lei que tem todo o procedimento, né, para você estar executando os contribuintes. E ela tem muitas coisas específicas. Então, por exemplo, determinadas coisas... É uma cartilha para você natural. Determinadas coisas, procedimentos, por exemplo, que existem na LEF, não existem no Código de Processo Civil Comum. Tá. Colaborou mais, ajudou mais? Você que está nessa fase aí recentíssima, você está procurador, o Código Civil veio logo anterior, tentando estabelecer mais acordos, menos litígios, né? A ideia de não litigiosidade entrou nisso. Ajuda ou não? Na LEF? Na LEF eu digo no novo Código Civil brasileiro, com essa ideia de tentar resolver as coisas sem precisar ir para o judiciário. Então, é que ela acaba sendo uma parte à parte, digamos assim. O Código Civil ele só é usado supletivamente. Perfeito. Mas, na medida do possível, sim, é feito exatamente para evitar esse mundo de processos que existem dentro do ordenamento jurídico. A gente acaba, por exemplo, vendo, dentro da minha experiência, processos, sem citar nome, claro, mas execuções fiscais milionárias ficando paradas exatamente porque execuções fiscais, por exemplo, de R$500 andam. Então, por exemplo, o magistrado também fica numa situação delicada que ele não pode decidir somente os processos grandes. Sim. E às vezes acaba que esse processo, que o valor da causa é R$500, acaba, digamos, empacando e demorando o andamento de processos de ações milionárias. Entendi. Então isso é feito exatamente como uma forma de desafogar o Poder Judiciário, até inclusive uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal com a questão do protesto, né? Que você tem que estar protestando o título, acaba desafogando ainda mais. Agora, a Prefeitura de Bauru, na área dela também de execução fiscal, né? Não sei se isso também vale para o DAI, acaba de entrar no protocolo da assinatura lá do ministro Barroso. Está organizando. Até R$10.000 não entrar. Isso. É que para o DAI, a gente sabe que a realidade dessa escala de faixas de processos de pequeno valor muda muito. Muda muito. Aliás, a maioria é até R$10.000. A gente costuma falar lá que pra gente, acima de 10 mil é exceção. Isso. Então a gente tem alguns processos de execuções milionárias, mas não é a regra. Porque a gente imagina, por exemplo, até um vazamento, uma conta de água. É raro você imaginar uma conta de água acima de R$10.000. Não, somente vai dar uma coisa, 100, 200, 300 reais. É da conta comum. Se vazar exagerado, 1.000, 2.000, sei lá. Então, a ideia nossa é protestar, mas não ficar só nisso. Acho que essas partes também terem uma certa maleabilidade. Isso, perfeito. Para poder estar conseguindo ressarcir o erário, né? Tá. A LEF, já que você citou ela, a Lei de Execução Fiscal, ela resolve para você como operador do direito aí quase todas as questões? É aquele tipo de legislação que, embora seja
seja tão velha como outras, Sim, precisa sim. dar uma atualizada? Depende muito, por exemplo, a título de exemplo, a gente comentou das teses, né, que são aplicadas. Uma das teses, por exemplo, que sempre é aplicada é a coisa da prescrição, Tá. que é o seguinte, o poder público ou qualquer pessoa particular, enfim, ela tem um prazo para poder estar ingressando com a ação. Então, por exemplo, eu não posso estar ingressando com uma ação depois de 30 anos. Sim. E esse prazo do poder público para poder estar ingressando com essa ação, ele é em regra de 5 anos. Então, isso que eu falar, aqui é 5 anos, para poder reclamar, o poder público reclamar alguma cobrança. No DAI é 10 anos. 10 É anos? 10 anos para a tarifa de água, a não ser uma infração administrativa. Tá. Mas para a tarifa de água é 10 anos e ainda tem 6 meses depois de inscrever na execução. Por quê? Por não ser natureza tributária? Então, é não tributário e uma vez que o Código Civil elenca que os débitos, quando não tem uma prescrição específica, prescrevem em 10 anos, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificou que é em 10 anos. Tá. E diversos consumidores, até por ser uma área muito nichada, enfim, acabam não tendo essa informação. Sempre apresentam essas Sempre teses. apresenta, já faz mais de 5 anos, Isso. você morreu aí. E a gente, na verdade, não ocasionalmente, sempre ganha nesse aspecto essas teses de que a prescrição é em 10 anos, ainda com prazo de 6 meses depois. Isso vale para a ideia do prazo para a inscrição da fase administrativa da dívida, ainda chamada dívida ativa ou não? Então, Até 10 anos também ou vale 5 daí? Então, a gente tem 10 anos para poder estar escrevendo o crédito em dívida ativa. Legal. Também Se escreveu em 10 anos, por exemplo, escreveu faltando um dia para 10 anos, a gente ainda tem 6 meses para estar ajuizando. Tá. Porque tem uma lei de Código de Direito Tributário que fala que esse crédito, depois de inscrito, ele tem mais 6 meses para poder ser ajuizado. Por meio de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, foi entendido que esse crédito essa lei somente poderia ser aplicada para crédito não tributário, porque não era uma lei complementar, era uma lei ordinária, então não poderia regulamentar essa questão. Para você que não tem obrigação de saber sobre o que a gente está comentando aqui, é que a tarifa não é um imposto, não é um tributo, não é uma contribuição de melhoria. Acabei falando das 3 categorias tradicionais aqui, né? Muito de forma leve do chamado tributo no município, né? Agora, tarifa é uma coisa, taxa é outra, né? Como ela é? Ela tem medição, ela tem periodicidade, ela é aferível, portanto, ela está na categoria não tributária por uma questão de conceito, é Sim, isso, sim, né? com Fui bem para explicar com aqui? certeza. Muito legal, porque saber disso no dia a dia ajuda muito as pessoas a entenderem. E aí o cara entra lá, passou de 5 anos, senhor Alexandre, eu estou fazendo de forma bem humorada aqui o comentário. Já vai, não, o direito não socorre quem dorme. Depois de 5 anos, aplica-se a prescrição. Olha, para o DAI não adianta, é 10 anos. Sim. É essa a ideia. Agora, e uma vez inscrito em dívida ativa dentro dos 10 anos, foi lá, entrou com a ação de execução tributária, tem prescrição intercorrente, aquela que ocorre durante o processo ou não? Tem, mas ela também é demorada, porque ela acaba correndo no mesmo prazo, né? Então em 10 anos também. Mas a prescrição intercorrente, às vezes aplicam determinadas teses e às vezes cola, às vezes não cola também. Tá. Então, mas a gente tem que sempre estar tomando cuidado com essa questão da prescrição, porque não adianta o processo ficar infinitamente, a gente tem que estar sempre buscando satisfazer o crédito, é um ônus nosso isso. De novo, vou prestar aqui a obrigação, né? Pode me corrigir, por favor. Ó, dentro, né? Corrente, é durante o período em que o processo está andando, a partir dali, por isso prescrição intercorrente. O processo ficou parado lá, no IPTU, por exemplo, a prefeitura às vezes tem muita dificuldade, o cadastro lá está desatualizado, com o nome das pessoas, de propósito ou não. No DAI já é mais difícil, porque tem o hidrômetro lá, o medidor de consumo, o endereço certo. Mas é que no caso da prefeitura muda um pouco, só para poder estar explicando. Claro. A obrigação ela é o que a gente chama de propter rem, ou seja, ela é do imóvel. Isso. Então, por exemplo, você vende um imóvel para mim, se eu compro com o IPTU, a dívida passa para mim. No caso do DAI é diferente. Eu compro um imóvel com dívida de água, a dívida é de quem usou a água. Tá, é de quem usou, Isso. até por não ser tributário, é outra distinção aí, né? Então, lá não importa quem está na casa, é do imóvel, mas eu aluguei para o Joãozinho, para Maria.
Problema do proprietário da casa. Isso. Ele depois que cobre da ele pessoa. que cobre do outro lá depois, né? No IPTU cobra do imóvel. No caso do DAI, a conta de água é da pessoa que morou lá. E aí entra então as dificuldades, porque se tem muito aluguel numa cidade como a nossa, muito estudante, o mercado imobiliário grande, vão trocando esse povo aí. Sim, é uma coisa assim até interessante para passar para as pessoas, sempre que tiver a oportunidade de loquear o imóvel, tô para desocupar o imóvel, vem e informa a gente, exatamente para não ter esse tipo de problema, né, futuramente, de tipo, olha, eu não sou mais o proprietário, não foi eu que usei essa água, até para evitar uma dor de cabeça, tanto da parte do DAI como da parte do próprio consumidor. Quem vende casa também, né, troca aí de propriedade no dia a dia, ou demora para registrar lá no cartório, que é uma loucura. Mas já tem súmula para isso, para essa questão no STJ, sobre o prazo de prescrição? Né? Olha, a questão do prazo de prescrição não é uma súmula, é um entendimento mesmo. Tá. Que a gente fala que é um determinado tribunal, né, no caso os tribunais superiores, se juntaram e pacificaram uma tese em recursos repetitivos ou em recurso extraordinário, certo? Repercussão geral, que a gente fala do Supremo. E pacificou esse Já virou uma jurisprudência, então. Isso, é como se fosse uma súmula, mas não é simulado. Muito legal. Como é que você está nesse momento aqui? A gente está gravando no comecinho, poucos meses, né, do Alexandre Procurador. Como você sente a ideia da sua missão? Sinto realizado, de verdade. Sempre foi exatamente o que eu almejei. Eu comentei para você do estágio. O estágio sempre foi uma dificuldade assim maior, né, porque tinha essa coisa do atendimento ao público, que acabava para um autista ter um pouco mais de dificuldade, embora tenha aprendido muito lá. Mas, assim, é maravilhoso. E as pessoas lá são super simpáticas, me acolheram super bem. Eu tinha até um certo receio, né? Tipo, como é que as pessoas iriam me acolher? A sua convivência ali, né? Profissional, social. E foi muito bacana, assim, de todos os funcionários, os servidores. Muito bom, muito legal. Agora você vai entender o meu humor aqui com muito carinho, tá? Você já está com cuidados de estéticas no dia a dia ou não? Sim, com certeza. Cuidados adicionais? Você já era um cara vaidoso ou não? Sim. A noiva chega lá e fala, não, agora vamos passar um filtro solar no dia a dia. Com certeza, eu fiquei noivo nessa semana, na verdade. Eita, que bom. E ela é esteticista e estamos indo morar junto aí essa semana. Eita! Conheceu na balada? Sim. Epa, muito bom, Alexandre, muito legal. Olha, muito obrigado por você ter vindo aqui, espero que você tenha gostado do nosso recorte aqui, essa forma de se apresentar publicamente, a gente conversar, né, de forma madura, aberta, livre, por isso que o programa chama-se Câmara Livre, para a gente conversar com o que a gente chama dos atores sociais. Sim, muito obrigado, agradeço a oportunidade. Queria também estar mencionando para as pessoas que têm algum filho, que tem algum parente que tenha um autismo e que tem essa dificuldade de poder estar crescendo, né, de evoluindo profissionalmente ou familiarmente ou pessoalmente, para sempre não desistirem e conquistarem as coisas ao longo dos anos. É uma luta muito árdua, muito dificultoso, mas é isso. Eu agradeço a todos os parentes, familiares, amigos que estiveram nessa luta comigo. Agradeço a minha noiva, agradeço inclusive a minha ex-namorada que me apresentou o direito na época. E eu queria agradecer a todos e a presença aqui de você, Nelson. Imagina, obrigado ao Carlos Eduardo Ruiz, colega, né, que indicou o Alexandre para conversar com a gente. Muito obrigado de forma muito humana aqui, né, que é uma nossa obrigação da missão pública ter repartido esses recortes conosco aqui nessa experiência nossa, que é o presente da vida, viu? Perfeito, muito obrigado. A gente conversou hoje sobre as histórias de vida, no bate-papo com Alexandre Garmes Prado. Você deve estar se perguntando, ou pode estar se perguntando do nosso bate-papo, o que é a nossa ideia de como a gente é limitado, no sentido de que a gente comete erros por julgar demais. Então, quando você estiver diante de uma situação com alguém, de um conflito, se você não julgar, né, tiver um pouco mais de empatia ou um pouco de se colocar no lugar do outro, você pode abrir enormes horizontes. Talvez este seja um ponto de vista da nossa reflexão de hoje do Câmara Livre. Até nosso próximo encontro.